Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita, seja bem-vindo ao meu canal, a Tequita Dev, onde eu tô aqui toda semana compartilhando dicas de tecnologia, carreira freelancer e carreira internacional. Quem trabalha no mercado de tecnologia tem que estar atento às novas tendências, principalmente nas oportunidades que surgem nessas movimentações. Cada vez mais, carreiras relacionadas à ciência de dados vêm tendo grande destaque e oportunidade no mercado. Nesse vídeo aqui, nós vamos entender o que faz um analista de dados, o que você precisa estudar para se tornar um analista de dados. Bora pro vídeo? Vamos primeiro analisar o panorama da tecnologia e entender por que os dados são tão importantes hoje. Hoje nós estamos cada vez mais conectados ali, fornecendo dados o tempo inteiro sobre os nossos interesses, sobre os nossos hábitos, sobre as nossas prioridades. É isso que acontece quando você curte um vídeo do YouTube. Por exemplo, esse vídeo aqui. Pode curtir. Ou quando você atualiza ali as suas redes sociais. Quando você interage com o conteúdo, você está dizendo para o algoritmo que eu tenho interesse naquele conteúdo. Aquele conteúdo é relevante para mim. Ou quando você fornece informações, posta atividades, posta os seus hábitos aí no seu dispositivo, você está o tempo inteiro fornecendo informações que são muito valiosas. Nós vamos entender nesse vídeo aqui, porque esse conteúdo aqui é um oferecimento da IA Expert Academy, uma plataforma de ensino focada em inteligência artificial e data science. Lá você vai encontrar diversos cursos que vão te ajudar na sua formação e capacitação como analista de dados. São vários cursos mesmo sobre ciência de dados e inteligência artificial e eu vou deixar o link, é claro, na descrição desse vídeo. Analisando os dados dos consumidores e do seu público-alvo, as empresas conseguem ali tirar melhorias para os seus produtos e serviços, e isso é muito importante. Dando um exemplo da área de jogos, temos equipes inteiras que estão ali analisando esses dados e tirando insights para tornar esses jogos cada vez mais viciantes, para que você se sinta cada vez mais engajado, gastando seu tempo e dinheiro. Aliás, sobre jogos, é legal comentar que a maioria dos jogos online não nascem um verdadeiro sucesso. Esse sucesso é construído e a análise de dados é fundamental. E olha só que curiosidade, apesar de parecer algo extremamente novo, você sabia que a análise de dados existe desde a Idade da Pedra? Isso mesmo, a partir do momento que o ser humano começou a resolver problemas baseado em fatos e dados para tomar as suas decisões. E principalmente quando a gente fala de sobrevivência, observar o tempo, entender as estações, se proteger aí de fenômenos naturais. E na verdade foi assim que, por exemplo, nós descobrimos que a Terra é redonda, apesar de que ainda tem gente que acha que a Terra é plana. Legal, né? Mas voltando aqui para os dias de hoje, dá para entender o quanto a análise desses dados é importante para que a gente consiga fazer a inovação tecnológica de fato e cada vez mais chegar a produtos e serviços melhores. Mas nesse caso não basta apenas coletar as informações, coletar os dados. E esse é justamente o papel do analista de dados. Ele precisa fazer interpretações corretas para que ele consiga tirar insights a partir desses dados coletados. E o objetivo dessa análise é sempre trazer algum benefício para a empresa, de repente identificar alguma oportunidade, ajudar em alguma tomada de decisão estratégica. E outro ponto que a gente precisa entender é que um analista de dados, ele não é um cientista de dados, tampouco um engenheiro de dados. Acho que muitas pessoas que estão começando têm uma dificuldade de diferenciar ali essas carreiras. E o ponto principal, o ponto chave, é que o analista de dados, ele tem que entender profundamente sobre o negócio que ele está inserido para que ele consiga fazer essas interpretações estratégicas. E para a gente resumir isso de uma forma simples de entender, um cientista de dados, ele cria modelos e análise em cima dos dados. Então ele precisa ter um conhecimento estatístico e sobre programação. Já um engenheiro de dados é responsável ali pela infraestrutura. Ele desenvolve código, mas ele não tem conhecimento aprofundado sobre o negócio que ele está inserido. Já o analista de dados, ele é responsável por retirar insights desses dados, ele faz a análise de negócio. Então ele precisa entender profundamente o negócio, o nicho que ele está inserido. Normalmente, analistas de dados são profissionais formados na área de tecnologia ou áreas correlacionadas. Por exemplo, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas da informação, matemática, estatística, economia e por aí vai. Mas é importante ressaltar que se você está fazendo uma migração de carreira em uma área totalmente diferente, que isso é completamente possível. Inclusive, eu recomendo a leitura desse artigo do Lucas Morato, onde ele conta um pouquinho da sua transição de carreira da gastronomia para a análise de dados, onde ele trabalha hoje em uma empresa da Europa. O importante é entender que, independentemente da sua área de formação,
informação, você vai precisar adquirir conhecimentos específicos para atuar como analista de dados. Se a gente fosse pensar assim no roadmap de pilares que são necessários para o analista de dados, eu dividiria da seguinte forma: raciocínio lógico apurado e uma boa capacidade de interpretação. O analista de dados, ele tem que ter um bom raciocínio lógico e uma capacidade de interpretar corretamente os dados, ou seja, aprimorar a sua visão analítica. Conhecimentos também em linguagem de programação. Um analista de dados, ele também vai trabalhar com código, né? Então ele precisa ter conhecimento em alguma linguagem de programação, principalmente Python, que é muito utilizado no nicho. Banco de dados também é um conhecimento essencial, afinal, é no banco de dados que os dados estão armazenados. Então o analista de dados, ele tem que entender sobre banco de dados, como que funciona, quais os tipos de banco de dados e as suas linguagens de consulta, para que de fato ele consiga extrair as informações relevantes, analisar e chegar nos insights valiosos. Não que seja obrigatório, mas eu destacaria também saber inglês, porque isso é extremamente estratégico no momento atual que nós estamos no mercado de tecnologia, para que você consiga aproveitar as oportunidades. E também um outro fator é que a maioria dos conteúdos desse nicho específico estão em inglês. Aliás, esse é um super diferencial da IA Expert Academy, porque lá você vai encontrar cursos em português. Eles têm milhares de alunos pelo mundo inteiro. O plano de assinatura é super acessível e assinando você tem acesso a todos os cursos com certificado. E tem plano de assinatura semestral e anual que você ainda consegue um super descontão. Além disso, vale super a pena acompanhar os conteúdos gratuitos que eles disponibilizam lá na plataforma todos os meses. Outro ponto muito legal são as trilhas de estudo, que organizam os cursos em uma linha de aprendizado e te ajuda ali a entender o roadmap de estudos que você tem que fazer para cada tema específico. Isso é muito bom, porque eu vejo que muitas pessoas estão começando a estudar ali, se sentem perdidas, e esse tipo de direcionamento ajuda você a se manter focado ali no seu objetivo. E dá só uma olhada na quantidade de cursos que tem na IA Expert Academy. É claro que eu vou deixar o link para você conhecer mais na descrição desse vídeo. O mercado de tecnologia tá bombando, mas muitas pessoas, quando pensam no mercado de tecnologia, pensam no óbvio, que é programação. Mas é legal entender que tem outras possibilidades, outras carreiras que também estão em ascensão e são extremamente estratégicas. Esse com certeza é o caso do analista de dados. Cada vez mais interpretar esses dados e retirar esses insights vão ser extremamente valiosos para que a gente consiga continuar a inovação tecnológica. Se você chegou até aqui, não deixe de comentar se você gostou desse conteúdo, o que você achou da carreira de analista de dados, se você já conhecia ou se você conhece outra carreira que também é interessante no mercado de tecnologia. Vamos trocar ideias sobre isso. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, porque, cara, tem muito conteúdo legal. E quando você se inscreve e curte o vídeo, você está enviando dados para o YouTube falando para ele: poxa, aquele conteúdo é super interessante, mostra isso para mais pessoas, e assim você está ajudando o canal a crescer. Eu espero você em um próximo vídeo e até mais!